O Vaticano guardou este segredo por séculos, mas a luz ultravioleta revelou a verdade. Um manuscrito de 1500 anos, escondido sob camadas de textos mais recentes, foi finalmente decifrado. O que os pesquisadores encontraram em 2025 não foi apenas uma tradução antiga. Foi um capítulo oculto da Bíblia, que traz uma interpretação proibida de passagens que todos conhecemos. Por que este texto foi apagado deliberadamente da história? Hoje, vamos abrir o arquivo proibido do capítulo oculto da Bíblia, uma revelação que pode reescrever milênios de fé. A descoberta aconteceu quase por acidente em uma biblioteca remota, nos confins de um mosteiro copta no Egito. Cientistas da Universidade de Oxford, lideradas pela doutora Elara Vance, utilizavam tecnologia de imagem multiespectral para analisar pergaminhos antigos que haviam sido reaproveitados. Naquela época, o material de escrita era caro, então era comum apagar textos antigos para escrever novos por cima, uma prática conhecida como palincesto. Mas o que estava por baixo deste manuscrito específico era algo que ninguém esperava encontrar. Um trecho perdido do Evangelho de Mateus, escrito em siríaco antigo, que detalha eventos de uma forma nunca vista antes, com uma caligrafia que remonta ao século VI d.C. A emoção na sala era palpável, pois sabiam que tinham em mãos algo de valor inestimável, mas também potencialmente explosivo. Mas aqui entra um mistério que faz as autoridades religiosas tremerem. O texto não apenas conta a mesma história com outras palavras, ele altera o significado de milagres fundamentais e apresenta diálogos que foram omitidos das versões oficiais que temos hoje. Diálogos que sugerem uma compreensão radicalmente diferente da divindade e da natureza humana. Este capítulo oculto foca intensamente em uma interpretação do capítulo 12 de Mateus, especificamente sobre a cura do homem com a mão ressequida e a controvérsia sobre a observância do sábado. Enquanto a Bíblia tradicional descreve as ações de Jesus de uma forma direta, este manuscrito de 1500 anos adiciona camadas de contexto que mudam tudo. Ele sugere que certas parábolas tinham significados ocultos, destinados apenas a um círculo íntimo de seguidores, e que a cura não era apenas física, mas uma metáfora para a libertação espiritual de dogmas. O texto fala de uma conexão direta com o divino que não dependia de instituições ou templos, mas de uma iluminação interior. É fácil entender porque, nos séculos seguintes, os líderes da Igreja, buscando centralizar o poder e a interpretação da fé, decidiram que essas palavras deveriam desaparecer para sempre, consideradas heréticas e perigosas para a ordem estabelecida. A técnica usada para esconder o texto é conhecida como palincesto. Alguém, há mais de um milênio, raspou cuidadosamente as palavras originais para dar lugar a hinos religiosos comuns, uma forma de censura velada. Mas a ciência moderna conseguiu ver através do tempo. O que as câmeras revelaram foram frases que desafiam a cronologia oficial e a estrutura de poder da época, sugerindo que a narrativa que nos foi contada pode ser apenas uma versão editada da verdade. Muitos se perguntam se existem outros capítulos como este, esperando para serem descobertos. A verdade é que as bibliotecas mais antigas do mundo estão cheias de segredos que ainda não foram escaneados. O que mais foi apagado para moldar a fé da humanidade conforme os interesses de poucos. A cada nova descoberta, a história da religião se torna mais fragmentada e complexa, revelando que o que consideramos verdade absoluta pode ser apenas uma entre muitas versões. Especialistas em textos bíblicos afirmam que esta descoberta de 2025 é a mais importante desde os manuscritos do Mar Morto. Ela abre uma janela para um cristianismo primitivo que era muito mais diverso e misterioso do que imaginávamos. Um cristianismo que falava de segredos do universo e da alma que foram rotulados como heresia. O Dr. Elias Thorne, um teólogo renomado, sugeriu que o texto pode ser um elo perdido para a compreensão de seitas gnósticas que foram brutalmente suprimidas pela igreja primitiva. Ele argumenta que a ênfase na luz interior e no conhecimento direto de Deus
era uma ameaça existencial para uma instituição que se baseava na mediação sacerdotal. O Vaticano mantém silêncio oficial sobre os detalhes mais polêmicos do manuscrito, emitindo apenas um comunicado vago sobre a importância da pesquisa acadêmica, mas fontes internas sugerem que há uma corrida frenética para localizar outros fragmentos que pertenciam ao mesmo códice. Eles sabem que, se o resto do texto vier a público, a história da religião ocidental precisará ser reescrita do zero, e a autoridade de séculos de doutrina pode ser irremediavelmente comprometida. A busca por esses fragmentos se tornou uma operação secreta, envolvendo arqueólogos e historiadores com laços profundos com a Santa Sé, operando nas sombras para controlar a narrativa. O que torna este capítulo tão perigoso é a sua autoridade. Ele não é uma invenção moderna, mas um documento autêntico do século VI, escrito por uma comunidade cristã que existiu antes da consolidação do cânone bíblico. Ele representa uma tradição que foi perseguida e quase extinta. As palavras ocultas falam de uma luz interior que cada ser humano possui, algo que tornaria os intermediários religiosos desnecessários, empoderando o indivíduo de uma forma que a Igreja institucional sempre temeu. A ideia de que a salvação não vem de rituais ou dogmas, mas de uma conexão pessoal e direta com o divino, é revolucionária e subversiva. Imagine ler uma história a vida toda e descobrir que as partes mais importantes foram cortadas, não por acidente, mas por desígnio. É exatamente isso que o capítulo oculto representa para milhões de fiéis. É o retorno de uma voz que foi silenciada pela força e pelo tempo. Uma voz que agora ecoa através dos séculos, questionando a integridade de tudo o que nos foi ensinado. A sensação de traição para aqueles que dedicaram suas vidas a uma fé baseada em uma narrativa incompleta é imensa. A arqueologia moderna está se tornando a maior ameaça aos segredos milenares. Com cada novo scanner e cada nova escavação, os arquivos proibidos do passado estão sendo abertos. O capítulo oculto da Bíblia é apenas a ponta do iceberg de uma verdade muito maior que está prestes a emergir. A tecnologia, que antes era vista como uma ferramenta para confirmar a fé, agora se tornou um instrumento de desconstrução, revelando as camadas de manipulação e poder que moldaram as crenças da humanidade. As implicações teológicas são profundas e podem mudar a forma como bilhões de pessoas praticam sua fé. Se a base de um dos livros mais lidos do mundo foi alterada, o que mais podemos considerar como verdade absoluta? A descoberta levanta questões sobre a infalibilidade das Escrituras, a autoridade papal e a própria fundação do cristianismo. É um terremoto intelectual que pode levar a um cisma sem precedentes, dividindo fiéis entre aqueles que aceitam a nova verdade e aqueles que se agarram à tradição. O mistério do manuscrito de 1500 anos continua a intrigar o mundo. As palavras que foram apagadas agora brilham sob a luz da verdade. O capítulo oculto da Bíblia não é mais um segredo, mas um convite para questionarmos tudo o que nos foi ensinado. O arquivo está aberto, e a escolha de acreditar é sua. Mas a história não termina aqui. Rumores de que o manuscrito original não foi o único a ser encontrado começaram a circular em círculos acadêmicos. Há sussurros sobre uma rede de códices semelhantes, espalhados por bibliotecas secretas e coleções particulares, todos contendo variações e complementos aos textos bíblicos conhecidos. Alguns teóricos da conspiração sugerem que esses textos formam uma Bíblia sombria, uma versão alternativa da história sagrada, que foi deliberadamente suprimida para manter o controle sobre as massas. A doutora Vance e sua equipe, embora cautelosas, não descartam a possibilidade de que o que encontraram seja apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O impacto social da descoberta é imensa. Comunidades religiosas em todo o mundo estão divididas. Alguns veem o texto como uma prova da corrupção histórica da Igreja, enquanto outros o denunciam como uma falsificação herética, uma armadilha para desviar os fiéis. Protestos e debates acalorados se espalham pelas redes sociais e pelas ruas, com pessoas exigindo transparência e a liberação de todos os documentos históricos. A fé, que antes era um refúgio, agora se tornou um campo de batalha. E o que dizer das implicações para a arqueologia? A descoberta do palimpsesto abriu uma nova fronteira na pesquisa de textos antigos. Agora cada pergaminho, cada papiro, cada tábua de argila está sendo reexaminado com as novas tecnologias, na esperança de que outros segredos estejam escondidos sobre a superfície. A história da humanidade pode estar prestes a ser reescrita, não por novas escavações, mas por uma nova forma de ler o passado. Um dos aspectos mais intrigantes do capítulo oculto é a sua descrição de uma figura feminina proeminente, que parece ter tido um papel muito mais ativo e influente nos primeiros anos do cristianismo do que as escrituras canônicas sugerem. Ela é retratada como uma conselheira sábia, uma mestra de mistérios e uma portadora de conhecimento esotérico.
Essa revelação desafia séculos de patriarcado religioso e pode reacender o debate sobre o papel da mulher na igreja e na história da fé. O medo de que a verdade possa desestabilizar a sociedade é real. Governos e instituições religiosas estão trabalhando nos bastidores para gerenciar a informação, temendo o caos que uma revelação completa poderia causar. A história nos mostra que grandes mudanças de paradigma, especialmente as religiosas, podem levar a conflitos e revoluções. O capítulo oculto não é apenas um texto, é um catalisador para uma transformação global. O que este capítulo nos ensina sobre a natureza da verdade? Que ela é fluida, mutável e muitas vezes escondida sobre camadas de interpretação e poder. Que a história é escrita pelos vencedores, mas que os sussurros dos vencidos podem eventualmente encontrar uma voz. O manuscrito de 1500 anos é um lembrete de que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, e que o que consideramos absoluto hoje pode ser apenas uma sombra da realidade. O arquivo proibido